Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos para a nossa aula de número 8, referente à semana de 3 de maio a 7 de maio. Eu peço que vocês abram a apostila na página 33, que nós vamos então fazer a leitura de mais uma fábula e eu vou explicar os exercícios que vocês terão que realizar. Então, aqui nessa seção Outros Textos, Outros Caminhos, vocês têm a fábula, né, de Monteiro Lobato, o cavalo e o burro. Então vamos à leitura. No Brasil, um dos grandes admiradores do gênero fábula foi o escritor Monteiro Lobato, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em suas contações de histórias, Dona Benta passava a seus netos e demais personagens os ensinamentos que as fábulas traziam. Para confirmar isso, leia o trecho de um livro de fábulas de Monteiro Lobato. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: "Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso irmamente, 6 arrobas para cada um." O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. "Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo?" O burro gemeu. "Egoísta! Lembre-se de que se eu morrer, você terá que seguir com a carga de 4 arrobas mais a minha." O cavalo pilheireou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe um chicote em cima, sem dó nem piedade. "Bem feito!" exclamou um papagaio. "Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrado agora. Isto aqui," disse Dona Benta, "vale como uma lição do que é a falta de solidariedade." "Oh, que comprimento de palavra!" exclamou o Narizinho. "Que é solidariedade, vovó?" "É o egoísmo bem compreendido, minha filha. É o reconhecimento de que temos de nos ajudar uns aos outros para que Deus nos ajude. Quem só cuida de si, de repente se vê sozinho e não encontra quem o socorra. Aprendam." "A coisa é bonita", comentou a menina, "mas a palavra é feia e comprida demais. Solidariedade." Então, vocês têm aqui, né, Fábula de Monteiro Lobato. Vamos à biografia dele. José Bento Lobato, 1882-1948, nasceu em Taubaté, no estado de São Paulo. Criou uma vasta obra de literaturas infantil e adulta. Entre as obras, a mais conhecida é a série O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que todo mundo conhece, né? Então, vamos aqui às questõezinhas de interpretação. O título dessa fábula, O Cavalo e o Burro, se parece com o da história A Lebre e a Tartaruga? Justifique sua resposta. Então, vocês têm que ver se eles têm aí os dois títulos as mesmas características, né? Lembra que nós fizemos uma questãozinha na aula 7 falando aí sobre os títulos de fábulas. 2. A história do cavalo e do burro é dividida em 2 momentos. Identifique-os. Então, vocês têm que ver lá o início da fábula, né? Qual é o que acontece naquele início e depois no final. Tem 2 momentos aí. Então, vocês voltem lá no texto e identifiquem esses 2 momentos. 3. Assim que termina de contar a fábula, O Cavalo e o Burro, Dona Benta fala que aquela era uma lição. O que Narizinho entendeu a respeito da palavra solidariedade depois de escutar a história de Dona Benta? Então, o que vocês acham? Ela aprendeu algo? Qual foi aí o entendimento dela em relação a essa palavra? Tá bom? 4. Segundo Dona Benta,
O que se pode aprender com a fábula O Cavalo e o Burro? Então, vocês têm aí algumas alternativas, é apenas uma correta, tá? Então, o que vocês acham que pode ser compreendido, que pode ter sido aprendido, tá? Eu quero falar para vocês que essa questão aqui, ela é um pouco pessoal, tá? Depois tem a D, ó. Você concorda com esse ensinamento? Justifique sua resposta. Então, aqui, entre A, B e C, vocês vão assinalar uma correta, tá? Que é o que se aprendeu lá naquela fábula. E depois vocês vão colocar aqui se vocês concordam ou não, aí a opinião de vocês, tá bom? Então, aqui tem uma resposta, mas aqui é se vocês concordam com essa resposta ou não, tá bom? 5. O início da fábula narra a ação de dois personagens. Que personagens são esses? Então, quais são os personagens aí que desencadeiam a história? B. Qual é a situação em comum vivida por esses personagens? Então, há algo que os dois estão fazendo. O que será? C. Que reclamação o burro faz ao cavalo? D. Qual é a reação do cavalo diante da reclamação do burro? E. O que acontece então com o burro? F. Resuma com suas palavras o desfecho da história. Então, o que aconteceu aí no finalzinho? Como que se deu aí o fim dessa história? Então, aqui vocês vão escrever com as palavras de vocês. Na página 36, vocês tinham mais atividades agora, trabalhando, né, a classe gramatical adjetivos, que expliquei para vocês que são aquelas palavrinhas que dão uma característica, né, para o substantivo. Então, uma característica, uma qualidade ou um defeito, né? Então, ele caracteriza um ser. Vamos ver, então. Releia agora este diálogo entre o burro e o cavalo. Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta. Lembre-se de que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha. Então, vamos lá. Lembrando aí que os adjetivos, eles dão uma característica para os substantivos, né? Para os seres. Então, quais características está aparecendo aqui, né? Então, vamos lá. A. Que qualidade o cavalo atribuiu ao burro? Por quê? Então, ele fala alguma coisa sobre o burro. O que foi? Que qualidade o burro atribuiu ao cavalo? Por quê? Então, vocês encontram tudo aqui, ó, nesse trechinho. Falei para vocês, né? Os adjetivos são palavras que indicam características, qualidades ou estado de um substantivo. Observem as imagens. Então, vocês têm aí o cavalo. Que característica vocês podem atribuir aqui para o cavalo, né? E que característica vocês podem atribuir para o burro, vendo essas imagens, né? Então, aqui, ó, é a questãozinha A. Atribua características ou estado a cada animal de acordo com a imagem. Então, vocês vão aqui observar a imagem e colocar uma característica para o cavalo. Observar o burro e colocar aqui uma característica para o burro. Pode ser também um estado, como que ele estava ali naquele momento, né? Observe bem a cara dele aí. Na B. Nos pares de palavras formados, complete o quadro a seguir, identificando os substantivos e os adjetivos. Então, vocês vão colocar. Vocês têm aqui, ó, cavalo e vão colocar um adjetivo. Burro e colocar um adjetivo. Depois, vocês vão separar isso aqui no quadro. Aqui, vocês vão colocar os substantivos e aqui vocês vão colocar os adjetivos. Somente observando esses dois quadros aqui para montar esse, tá bom? 3. Releia o trecho final da história. Que características você atribui a esses personagens? Complete as frases. Dona Benta é? Aí vocês dão características para Dona Benta. Narizinho é? Aí vocês dão características para Narizinho, tá bom? Observando lá o finalzinho da história. Página 37. Leia o texto a seguir e saiba um pouco sobre um mito do Brasil, o caipora. Então, mito são relatos, né? São histórias dos deuses, semideuses, heróis de um povo. Também pode ser definido como uma interpretação ingênua,
não científica do mundo e de sua origem. Um dos motivos da existência do mito é a necessidade de satisfazer a curiosidade da humanidade em uma época em que a ciência ainda não tinha se desenvolvido. Então, são alguns relatos aí de deuses, semideuses, de seres que a gente não consegue nem explicar, tá? Então, vamos conhecer aqui o caipora. O caipora é um mito brasileiro que os indígenas já conheciam desde a época do descobrimento. É um anão de cabelos vermelhos com pelo e dentes verdes. Como protetor das árvores e dos animais, costuma punir os agressores da natureza e o caçador que mata por prazer. É muito poderoso e forte. Seus pés retorcidos servem para despistar os caçadores, deixando-os sempre a seguir rastros falsos. Quem o vê perde totalmente o rumo e não sabe mais achar o caminho de volta. É impossível capturá-lo. Questão 4. Após ler o texto, é possível construir uma imagem do caipora? Justifique sua resposta. Então, quando eu falei aqui para vocês, ó, é um anão de cabelos vermelhos com pelo e dentes verdes, vocês conseguem fazer uma imagem dele? Então, vocês colocam sim ou não e justifique a resposta de vocês. 5. Releia o trecho do texto. Então, o trechinho lá. Reescreva o trecho que descreve os pés de caipora, omitindo as palavras que atribuem características a pés e rastros. Então, vocês vão reescrever, tá bom? O trechinho lá, vamos achar. Ó, aqui, ó, é o último trechinho, ó, ele descreve os pés. Só que vocês vão tirar os adjetivos. Vocês vão tirar as palavrinhas que dão características para os pés e para rastros, tá? B. O texto reescrito apresenta um sentido coerente? Justifique sua resposta. Então, depois que vocês escreveram aqui, tirando as características dessas duas palavras, o texto ficou coerente? Ficou com um sentido coerente? Ficou fácil de entender? Então, aí vocês vão justificar a resposta de vocês. Com base no texto que você leu sobre o caipora, que adjetivos você usaria para descrever esse personagem? Aqui é pessoal, tá bom? Então, como que vocês descreveriam esse personagem? Com adjetivos, caracterizando ele, tá bom? Aqui tem uma notinha, ó, vamos ler. Por meio do adjetivo, qualquer nome, substantivo, pode receber uma característica para ser mais bem especificado ou descrito. Logo, o adjetivo revela qualidade, estado, modo de ser ou aspecto do substantivo, tá bom? Então vocês vão criar aí, vão colocar características para esse caipora, tá? Então, nessa semana é só, vocês vão fazer até a página 37. Façam com atenção, semana que vem eu volto com a correção, tá bom? Beijão, tchau, tchau.